Hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. Eu converso agora com Carlos Bocuí, que é presidente do PROAM, o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Carlos Bocuí, boa noite. Obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Gazeta. Boa noite, Denise. É um prazer estar de volta. Bom, Bocuí, você tem alertado muito para a questão ambiental de uma forma global. Nós temos muito negacionismo pelo mundo, apesar de os indicadores climáticos estarem piorando. A gente tem noticiado muito inundações, temperaturas excessivas, como tivemos recentemente na Europa. O Brasil também tem passado por esses eventos. Aqui você atribui essa mudança no sentido inverso, na contramão do que se esperava, da preocupação global com esses eventos, com a tentativa de se reverter essa situação. Bom, nós temos uma ascendência hoje do negacionismo, principalmente estimulado pelos setores econômicos que lucraram ao longo de muito tempo com alguns elementos que são essenciais para essa atividade ligada, por exemplo, ao petróleo e outras questões. Então, o que acontece hoje é o que nós chamamos de backlash, é um retorno, né, a uma situação anterior de protagonismo desses setores econômicos que deveriam estar passando por uma transição com uma sustentabilidade, mas não estão atuando nesse sentido. Querem manter o mesmo patamar de lucratividade e o mesmo tipo de atividade que nós sabemos que é danoso ao planeta. Então, a grande questão é promover essa transição, não é? E esse revival, esse ressurgimento dessas forças aí, elas indicam alguma coisa já conhecida na história da humanidade, que é chamado de backlash. A partir do momento que você tem a introdução de um novo modelo e que esse modelo pressiona algumas matrizes econômicas, de energia, por exemplo, isso vai provocar uma espécie de estertor, né, de grito final, onde esses setores aparecem com muita força, tentando de novo o protagonismo. E nós vimos isso hoje claramente, principalmente na posição norte-americana, alimentada por toda uma cadeia de combustíveis fósseis, né? Então, nós estamos passando por esse retrocesso que se reflete em forças políticas, não é? Então, eu diria que, ao contrário do que se esperava, de que nós tivéssemos hoje uma força-tarefa para resolver os problemas, nós temos uma força-tarefa dos setores econômicos que ressurgem na tentativa de prolongar o processo que causa danos. Causa muita preocupação, por exemplo, a situação dos Estados Unidos. Trump tem cortado verbas, inclusive para alertas climáticos e depois também para resolver os problemas criados por esses eventos. Mas a própria Europa, que mostrava uma disposição maior em relação ao cumprimento de acordos, por exemplo, não tem uma proposta fechada para a participação na COP30 aqui no Brasil em novembro, não é? Então, o Green New Deal, que é o Acordo Verde da Comunidade Europeia, ele está indo muito bem como projeto de lei, mas no aspecto de articulação política ainda tem dentro do corpo da Comunidade Europeia alguns países que resistem e ainda tem forças econômicas, como eu já me referi, que resistem principalmente a alguns setores de agricultura, né? Então, o que nós vemos na posição americana também existe dentro da Comunidade Europeia, em menor, menor intensidade, mas é um fato, né? Então, a gente pode dizer que há uma tendência hoje global, negacionista, e que nós fazemos votos que isso passe logo, porque quanto mais retardar o processo de transição energética no planeta, mais problemas nós teremos no futuro, não é? O que é inaceitável, porque isso coloca em risco a vida das pessoas, né? Não é apenas uma questão econômica, mas é uma questão de sustentabilidade das condições vitais que mantêm a vida e a atividade econômica no planeta, né? Quer dizer, a vida no futuro vai estar ameaçada e vai ser mais difícil a sobrevida econômica, em função das restrições que acabam sendo impostas pelos danos ambientais que estão sendo provocados hoje.
A gente vê em vários países ainda grande preocupação com o aumento da produção, da oferta de combustíveis fósseis, que são responsáveis por boa parte das emissões de gases de efeito estufa. Isso vai ter um comprometimento, por exemplo, em relação à elevação da temperatura no mundo, que já está beirando ao que seria o limite dos compromissos do Acordo de Paris, por exemplo, que é de 1,5 grau. Não é? Então, nós já tivemos aí patamares acima do nível pré-industrial. É verdade. O que nós temos hoje é uma situação de uma velocidade maior do aquecimento global, maior do que era esperado, e os impactos decorrentes desse aumento de temperatura também são maiores do que era esperado. Então, todos os indicadores demonstram que nós estamos rompendo aquela fase de segurança estabelecida no Acordo de Paris, que era de 1,5 grau. Isso significa que nós estamos a caminho de 2,6, 3 graus de aquecimento global. Seria um desastre, né? Especialmente para a Amazônia, aqui no Brasil, para o aquecimento da região do Equador, para as correntes marítimas, alterando aí a dinâmica climática de toda a área do Atlântico. Então, além das questões de falarmos aqui de um aquecimento de 1,5 grau, isso tem implicações em ecossistemas planetários que têm um limite de absorção. Então, quando você ultrapassa o limite, existe uma falência desses ecossistemas e um ecossistema leva outro ao rompimento. Então, seria uma espécie de efeito dominó. Então, a questão climática, ela é, do ponto de vista de impacto, muito maior do que ela é apresentada para a sociedade de uma forma simples. Quer dizer, vai aquecer, vai ter mais calor no futuro. Não. Vai desequilibrar o planeta e as consequências serão muito duras para a sociedade humana, né? Com a perda de produção alimentar, por exemplo, com alterações de pesca marítima, perda de cadeia de peixes no oceano, então, enfim, você acaba tendo elementos que prejudicam a economia e prejudicam a sustentabilidade para a vida das pessoas e para a qualidade de vida também. Carlos Bucoi, nós temos que falar muito desse tema agora, porque está se aproximando a COP30, o Brasil vai ser sede da COP, e o Brasil tem oferecido também dificuldades adicionais nesse sentido. A gente sabe do grande problema que as comitivas estão enfrentando com a especulação imobiliária. São preços nunca cobrados em países que foram sede de COPs, não é? Dessas convenções que são importantíssimas, e se fala do exagero do tamanho das comitivas, mas é para que se possa discutir os vários aspectos dos vários compromissos e que eles possam ter sanção no próprio local, porque senão se discute e não se chega a compromissos efetivos. E pelos dados, inclusive, que você citou, há necessidade de se termos resultados efetivos, não é? A COP30, ela é decisória, porque, na verdade, ela é um momento em que a discussão climática pelas conferências climáticas chega num ponto do acordo financeiro, do acordo que vai estabelecer, por exemplo, o nível de emissões para o futuro, o comprometimento dos países para reduzir emissões e vai, portanto, projetar os cenários futuros também, que nós precisamos saber quais são para que a gente possa se adaptar. Tá? Então, há uma série de elementos que fazem da COP30 uma COP central, uma COP resolutiva. Então, a participação dos países é fundamental. E, antes disso, o compromisso dos países dizendo qual será a sinalização em relação aos compromissos que eles irão assumir também é fundamental. Quer dizer, nós estamos num processo onde você tem que ter uma posição clara dos países com relação às suas metas e você tem uma posição também do Brasil muito forte como liderança para conduzir esse processo. E há uma outra questão que é a impossibilidade de participação de elementos de controle social, que é a sociedade civil que participa desses encontros e pressiona os países para um acordo mais interessante, mais produtivo, né? Então, essa alta de preço de alojamentos prejudica não só a vida dos países, mas também prejudica a participação dos elementos de controle social, que são as organizações da sociedade civil. Ou seja, nós estamos numa situação em que há uma série de elementos que fragilizam o processo da conferência, em que pese
o discurso do Brasil, principalmente do Itamaraty, está bastante adequado. Você tem um discurso afinado, sim, diplomaticamente correto, mas a resposta dos outros países não está correspondendo a esse chamado feito pelo Brasil. Perfeito, eu agradeço muito a participação, as explicações de Carlos Bocuí, que é presidente do PROAN, o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Carlos Bocuí, mais uma vez, obrigada. Uma boa noite. Uma boa noite. Vamos torcer para que dê tudo certo na COP. Exatamente. Com vocês.